Olá, o Assembleia Notícias traz agora os destaques da semana. Em 2018, foram registradas mais de 2.000 ocorrências relacionadas à violência sexual infantil. Como é dever da família e do Estado defender e proteger as crianças e os adolescentes, a Assembleia Legislativa discutiu formas de combater essa triste realidade com especialistas e sociedade civil. O proponente da audiência pública, deputado Herculano Borges, do Solidariedade, é autor da lei que instituiu o Maio Laranja, que tem como objetivo promover debates e palestras em todo o estado sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Quando nós observamos que o Mato Grosso do Sul aparece em primeiro lugar no número de denúncias no Disque 100, uma luz vermelha acendeu e nós nos sentimos na obrigação de elaborar ações com o objetivo de levar proteção à criança e ao adolescente. Até porque o Estatuto da Criança e Adolescente preconiza que a proteção à criança deve ser executada de forma tripartite: família, Estado e sociedade civil. Quando nós percebemos que mais de 80% dos crimes de abuso sexual acontecem no ambiente familiar, quando nós percebemos que em torno de 60% dos abusos são cometidos por pai e mãe, nós entendemos que algo precisa ser feito pelo Estado e pela sociedade civil organizada. Por essa razão, formulamos a lei do Maio Laranja, que é um mês alusivo ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, e com o objetivo de levar essas informações, prevenção para as crianças e capacitação para os adultos, para que possam fazer os encaminhamentos corretos no caso de alguma criança já ter sido abusada sexualmente. Segundo dados da Secretaria de Justiça de Mato Grosso do Sul, foram registradas 1.752 ocorrências de estupro e 839 vítimas tinham menos de 11 anos. Triste realidade que vem marcando a carreira do pediatra Virgílio Gonçalves. É uma realidade que permeia escolas, que permeia consultórios e pronto atendimentos. Então, a realidade dessa situação ela é um tanto quanto oculta na sociedade, porque a notificação depende da percepção dessa possibilidade de abuso sexual. E muitas vezes a criança em tenra idade, até 3, 4 anos, não sabe nem o que está acontecendo pela manipulação do agressor. Então, essa situação muitas vezes tem que ser detectada através de sinais indiretos e muitas vezes não estão presentes. Então, é uma situação tanto de conduta da família, conduta da sociedade e percepção, no caso do pediatra, do cuidador ou do educador, em relação a detectar precocemente essa situação que é extremamente lesiva para a formação da criança e, quando não, até fisicamente, quando há o contato sexual direto com transmissão de doenças, com gravidez na adolescente fértil, com situação de doenças sexualmente transmissíveis. Então, é uma realidade bastante complexa, mas muito presente em relação ao convívio de crianças que estão muitas vezes vulneráveis na mão de cuidadores. Segundo Luciana Zambuja, representante do governo do estado na audiência pública, é preciso a integração das políticas públicas de combate à violência doméstica. É preciso ações de prevenção, assim como nós temos também com relação à Lei Maria da Penha, Violência Doméstica contra Mulheres, falar nas escolas, projeto do deputado Herculano, o Maio Laranja, que leva palestras, rodas de conversa a organizações da sociedade civil e às escolas, é o instrumento mais eficaz para que meninas e meninos tenham conhecimento dos seus direitos, para que os meninos saibam que aqueles atos são crimes, que não pratiquem, que quando vejam algum ato semelhante, alertem os adultos, falem, olha, isso é abuso, isso é exploração sexual de criança e adolescente, isso é crime, e é crime hediondo. Já a delegada Marília de Brito destacou o trabalho da DPCA. Em 2018, 9.000 pessoas estiveram na delegacia. Foram 1.500 atendimentos. Somente no mês de abril foram realizados 235 procedimentos. Números significativos que revelam o tamanho do problema a ser enfrentado. As políticas públicas elas têm que ser frequentes.
né? Nós temos que dar voz a essa criança. As legislações evoluem com muita facilidade, mas há uma dificuldade do Estado de implementá-las. Então, nós temos que implementar o depoimento especial, a escuta especializada, dar maior robustez aos órgãos de ponta, como as delegacias de polícia, sejam elas nas capitais como no interior, aos conselhos tutelares, que são órgãos que estão na ponta, no pronto atendimento, e discutir o tema, fazer educação, porque combater o abuso sexual e a violação sexual de crianças e adolescentes, a gente faz com educação. Então, a escola e a educação têm um grande papel para que a gente possa dar voz a essas crianças agredidas. E para esclarecer a população do Estado sobre o projeto de reforma da Previdência, o Legislativo realizou uma audiência pública com a presença do ex-ministro da pasta, Carlos Eduardo Gabas. Ele considerou que a retomada do emprego e a recomposição da receita para a Previdência são os desafios a serem superados pelo novo regime. Plenário cheio e todas as atenções voltadas ao assunto mais acalorado da política nacional, com o tema A Reforma da Previdência e os Impactos Constitucionais, Econômicos e Sociais. A proposta da audiência pública foi do deputado Pedro Kemp, do PT. Então é muito importante a gente fazer um debate qualificado, as pessoas saberem o que vai impactar na sua vida, principalmente a juventude que ainda vai entrar no mercado de trabalho, né? As mulheres que vão também ter um impacto, né, na mudança da idade mínima para se aposentar, trabalhadores rurais. Então é muito importante essa conscientização, até para que nós possamos também fazer pressão junto aos nossos deputados federais, senadores, que eles que vão votar essa reforma, né, para que seja uma reforma que não venha prejudicar quem ganha menos, os trabalhadores assalariados, os idosos que recebem o BPC e todos aqueles que ainda vão entrar no mercado de trabalho. Mais de 40 entidades ligadas às classes trabalhadoras de Mato Grosso do Sul vieram à Assembleia Legislativa discutir pontos sensíveis da reforma apresentada pela equipe do presidente Jair Bolsonaro. E o discurso é unânime quando se trata da necessidade do debate aberto com a sociedade, ao invés de uma tentativa de aprovação arbitrária. Um dos principais defensores do diálogo é o ex-ministro da Previdência Social dos governos Lula e Dilma, Carlos Gabas, que veio a Campo Grande para participar da audiência pública. Segundo ele, o projeto atual, além de aumentar os contrastes sociais, pode até mesmo influenciar nos índices de desemprego. O Estado brasileiro precisa funcionar como protetor da vida das pessoas e do ambiente de trabalho, e não como indenizador da perda de capacidade laboral. Para isso, você precisa aprofundar a mudança na regra de proteção social e não acabar com a aposentadoria especial como ele está propondo. Ele acaba com a periculosidade e acaba com todas as especiais. Então, categorias que estão submetidas a um desgaste maior da saúde, isso não é regra que nós criamos, não. A Organização Mundial de Saúde, a ONU, diz que tem categorias, por exemplo, trabalhadores de mina, que trabalham 300, 400 metros embaixo da terra. Essas pessoas não podem ter uma vida laboral longa nessa atividade. E o governo desconhece isso tudo e apresenta uma idade mínima alta, inclusive aumentando a idade mínima das mulheres e acabando com a aposentadoria por tempo de contribuição. Apesar de entenderem a relevância da reforma da Previdência para a economia do país, as categorias acreditam que o projeto não será aprovado da maneira que está, uma vez que diversos segmentos vão ser seriamente afetados. A tendência com essa reforma é de que, em especial, servidores públicos trabalhem até a compulsoriedade e, com isso, alijando os jovens do mercado do trabalho. Nós teremos, portanto, uma ampliação, digamos assim, do grau de ineficiência do Estado a partir da reforma proposta. Ela é ruim em todos os sentidos analisados. Ela não enfrenta algo fundamental, que é o iminente desemprego estrutural decorrente da automação. Nós, procuradores do trabalho, nos debruçamos sobre essa questão e vemos que foi totalmente ignorado o fato de que teremos, em média, 53% de redução das ocupações atuais no momento que se discute reforma
se discute a aposentadoria. Primeiro que os bancários, a maioria é de 18 a 24 anos que são contratados. Acima de 30 anos, essa categoria ela vem só enxugando, apresentando saldo negativo. Hoje, só para você ter um número, né, acima de 55 anos, apenas 6% permanecem no mercado de trabalho. Então, com essa reforma aí, realmente a gente vê um prejuízo muito grande para o trabalhador bancário, né? Não só como trabalhador bancário, mas para todos os trabalhadores. Profissionais ligados à educação também questionam o aumento da idade mínima para a aposentadoria. A profissão de professor ela é altamente desgastante, né? Nós temos, a partir da metade da carreira, um grande número de professoras readaptadas. O impacto na saúde da trabalhadora é muito forte, isso também do homem, mas principalmente da mulher, como já foi dito por outras funções, outras categorias aqui. A mulher no Brasil hoje ainda tem uma dupla jornada, né? E essa dupla jornada sobrecarrega. E também há um detalhe, por que a professora tem que deixar de ter a aposentadoria especial e a carreira militar continua com especial aos 55 anos? Onde está a justiça de um coronel do Exército se aposentar aos 55 e uma professora aos 67 anos? Conforme o deputado Pedro Kemp, do PT, uma carta manifesto com o resultado da audiência vai ser enviada a Brasília. Nós vamos encaminhar para a bancada federal do Mato Grosso do Sul para que ela conheça as posições, né, das mais de 40 entidades de sindicalistas e movimentos sociais que estão representados nessa audiência pública. Outra reunião no Legislativo debateu alterações na lei estadual que define o que é violência obstétrica e garante direitos a mulheres em estado de parto. Os debates em torno de mudanças na Lei 5.217, aprovada pela Casa e sancionada pelo governo no ano passado, reuniram no plenarinho da Assembleia representantes dos conselhos de enfermagem e medicina, médicos, ginecologistas e obstetras, além dos governos federal e municipal. A lei em vigor trata de medidas de informação e de prevenção à violência obstétrica, que, segundo dados de 2010 da Fundação Perseu Abramo, atinge 1 em cada 4 brasileiras. As mudanças debatidas a convite do deputado Capitão Contar, do PSL, visam uma melhor interpretação da lei em alguns casos, que, segundo os profissionais do setor, acabam parando na justiça. Então, a lei que regula o assunto violência obstétrica necessitou, segundo foi nos passado, alguns ajustes para que seja aperfeiçoada, fazendo assim uma relação melhor entre os profissionais de saúde, as mulheres que são atendidas ou que podem ser vítimas de uma violência obstétrica e também do poder público, que pode punir ou pode aplicar sanções aí para os profissionais de saúde. Os itens mais debatidos da Lei 5.217 tratam da responsabilização de atos cometidos contra as grávidas, do atendimento de emergência, a inclusão ou não da lista de procedimentos vexatórios na legislação. A redação atual, defendem os médicos, pode inviabilizar o pleno exercício das atividades. O maior medo nosso era ter brechas na lei para punir até os bons profissionais, né? Inclusive, se vocês pegarem, a gente não pegou nem metade dos incisos da lei para pedir adequação. Porque a maioria da lei, a gente acha que ela está adequada sim. Só que tinha alguns pontos que geravam dúvida se não poderia ser judicializado até o profissional que faz as boas práticas dentro do parto e nascimento. Apesar desses debates, Elane de Oliveira França, que representou a Defensoria Pública na reunião, lembrou da relevância da manutenção de trechos da lei que garantem, acima de tudo, o pleno exercício dos direitos pela mulher. Nós não podemos esquecer que quando nós conversamos sobre violência obstétrica, né, quem sofre essa violência é a mulher, portanto é uma violência de gênero. E o que nós sempre temos que tomar muito cuidado é não deixar nunca que a mulher perca nenhum direito. Então nenhum direito a menos sempre. E nós não podemos esquecer também da autonomia que deve ser preservada dessa mulher. Se o parto é da mulher, ela tem que ter autonomia sobre o seu parto. Uma nova reunião deverá ser realizada na Casa de Leis para compilar todas as sugestões que em breve serão transformadas num projeto que deverá alterar a redação da lei sancionada no ano passado. Teremos um novo encontro para chegar num consenso final e fazer com que esse novo texto atenda melhor
todos esses segmentos. Nós conseguimos fazer alguns ajustes nesse texto e que provavelmente vai ser finalizado na nossa próxima agenda com a presença aí do deputado Lídio Lopes, que é o autor aí da lei. A cada minuto, uma pessoa sofre abuso sexual no Brasil. E desde o ano de 2013, mulheres vítimas dessa violência têm direito a atendimento emergencial, integral e gratuito em hospitais. Mas a lei do minuto seguinte ainda é pouco conhecida. O deputado Rinaldo Modesto, do PSDB, apresentou um projeto de lei para dar mais visibilidade à lei do minuto seguinte, por meio de cartazes afixados na rede pública de saúde e de hospitais integrantes do SUS. Apresentamos esse projeto de lei para que haja divulgação de uma lei federal que trata desses direitos. Mulher, quando ela chegar no hospital que tem um convênio com o SUS, ela tem que ter um amparo do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, mas acima de tudo do kit de medicamento que venha trazer a esta mulher vítima dessa violência sexual realmente toda a proteção que ela é merecedora. Já o deputado Zé Teixeira, do Democratas, apresentou um projeto de lei que determina que as placas de obras públicas estaduais tenham um QR Code, uma espécie de código de barras para leitura de smartphones e dispositivos móveis, como esse aqui, para que o cidadão possa fiscalizar. Sabe onde veio o dinheiro, sabe o cronograma da obra, sabe as pessoas que vão ser beneficiadas com aquela obra. Então, quando você coloca o código de barra na placa, você está colocando lá no portal da transparência. Quer dizer, já existe, mas em vez de você ir pesquisar no portal, você chega, bate o seu celular, você já pega todo o orçamento, o valor, tempo de execução, tudo é muito mais fácil para a sociedade fiscalizar e saber o significado e o bom benefício que aquela obra vai trazer para a população. Também foi apresentado um projeto de lei, se aprovada a proposta, as organizações públicas, incluindo os microempreendedores individuais, entidades da administração direta, autárquica e fundações devem substituir copos e canudos elaborados à base de petróleo. Como acontece em vários estados, aqui no Mato Grosso do Sul, também por ter esse apelo, deve ocorrer de uma maneira mais rápida possível. O Programa Estadual de Conscientização de Doação de Sangue por meio da coleta móvel itinerante tem como objetivo contribuir com o aumento das doações de sangue durante todo o ano, além de ser mais um instrumento de apoio aos hemocentros. Hoje, realmente, o estado dos hemocentros, o nível do banco de sangue está baixíssimo. O que a gente recebe de reclamações da população é que às vezes não tem condições financeiras, de tempo também, de vir até o hemocentro fazer a doação do sangue. Então a gente quer proporcionar que essa população faça a doação, que seja facilitado isso. O Poder Executivo será o responsável pela execução do programa e pode implementar diversas ações, como explica o deputado Lucas de Lima, do Solidariedade, autor do projeto de lei. Na prática, o governo do estado, juntamente com as ONGs, com entidades, com associações de bairro, escolas, né, o governo entra com a estrutura, que seria a ambulância e o pessoal, e eles entram com o local, né, com divulgação na imprensa, que naquele dia, em tal determinado local, vai ter a coletagem de sangue itinerante. Depois é levado até os hemocentros. Importante obra para viabilizar rota bioceânica deve sair do papel. Não saia daí. O Assembleia Notícias volta já já. O Ministério do Turismo adverte: muitas vezes a exploração sexual de crianças e adolescentes acontece diante dos nossos olhos. Quem finge que não vê, vira cúmplice. Fique de olho e denuncie. Disque 100. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correia, participou de uma reunião com o Poder Judiciário e o prefeito de Coronel Sapucaia para discutirem a permanência do fórum na cidade, distante a 420 quilômetros da capital. O encontro, sediado no Tribunal de Justiça, aconteceu após a divulgação de rumores sobre o fechamento do fórum por razões de segurança. Para o presidente da Assembleia, é importante que mais autoridades do poder público se envolvam neste debate. A gente agendar em primeiro lugar com o nosso governador Reinaldo Azambuja, posteriormente fazer uma agenda em nível federal e aí
os senadores da nossa bancada também se comprometendo a ter uma agenda, primeiro, com o ministro Sérgio Moro e segundo, com o presidente Jair Bolsonaro. Então, acho que está bem colocada a situação, pedimos para o presidente do Tribunal de Justiça e ele aceitou. Quem também avaliou a discussão foi o desembargador Pascoal Carmelo Leandro, que preside o Tribunal de Justiça do Estado, e Rudy Petzold, prefeito de Coronel Sapucaia. A reunião foi muito produtiva, né? É importante que a Assembleia Legislativa, né, juntamente com o Poder Judiciário e o Poder Executivo, procure uma solução, né, para a segurança em Coronel Sapucaia. Porque a nossa decisão em desativar a comarca, pelo menos temporariamente, é justamente em razão da falta de segurança. Eu acredito que foi um avanço bastante, avançamos bastante, porque nós tivemos uma preocupação, a nossa população de Coronel Sapucaia estava muito preocupado com o fechamento do fórum nosso lá, que recém foi inaugurado em janeiro, e segundo o presidente ia fechar por corte de gasto e por falta de segurança também, e a gente conseguimos falar com os deputados, que também têm suas bases em Coronel Sapucaia, tudo lá, então eles estão dando uma mão muito grande para nós que não feche esse fórum. Ao final do encontro, as autoridades ainda disseram que uma nova reunião com o governo do estado deve ser marcada para as próximas semanas. O Ministério da Educação anunciou recentemente o bloqueio de 30% da verba das universidades federais. Aqui na Assembleia, acadêmicos lamentaram o que pode significar a paralisação total das pesquisas que têm contribuído para o desenvolvimento do Estado e do país. Para os estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, os 30% contingenciados pelo governo federal vão impactar diretamente nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Matheus Prado representou os alunos da instituição na tribuna da Casa de Leis e prevê grandes prejuízos se a medida não for revista. Esses cortes prejudicam e muito a vida dos universitários de todo o país, né? Isso pode prejudicar e gerar danos a projetos de pesquisa, projetos de ensino, projetos de extensão e atacam também diretamente serviços ligados à estruturação e manutenção dos campos universitários, bem como também pode dificultar a vida de milhares de estudantes brasileiros e brasileiras que dependem exclusivamente de bolsas e programas de auxílio para que possam continuar os seus estudos. O objetivo dos estudantes, argumenta Matheus, é de, neste momento, defender a universidade pública e lutar contra notícias falsas envolvendo as instituições. Em diversas assembleias e reuniões que nós realizamos, nós estamos pedindo para que os acadêmicos, os professores, os técnicos administrativos adotem a política clássica, né, que é a política de contato, e expliquem para a sociedade que os recursos provenientes dos impostos estão sendo bem utilizados no desenvolvimento de pesquisas nas áreas de ciências biológicas, ciências médicas, ciências humanas, engenharias, enfim. Então a gente tem essa preocupação sim, até por isso a minha participação aqui hoje, para dizer à sociedade que não é verdade isso que o ministro da Educação está dizendo, que as universidades federais são uma balbúrdia. Pelo contrário, eu estou há 1 ano e meio na Universidade Federal e lá eu vejo pessoas que se dedicam ao desenvolvimento de pesquisas. No entanto, segundo o deputado Coronel Davi, do PSL, esse contingenciamento afeta apenas as despesas discricionárias, que são aquelas de livre escolha da instituição. Salários e manutenção dos cursos, afirma o parlamentar, estão mantidos. Por conta de uma herança adquirida de governos anteriores, o governo atual do Jair Bolsonaro está tendo que fazer um contingenciamento de recursos e que não é corte, e sim apenas uma readequação dos recursos ora existentes e que não são tão abundantes como deveriam ser. Então é importante que o bom administrador saiba fazer isso de forma que o país não paralise e que tenha os investimentos necessários, inclusive no Ministério da Educação, onde pessoas ligadas a movimentos ideológicos da esquerda vêm aqui na Casa de Leis, na Assembleia Legislativa, para dizer que o governo está sendo autoritário e que está prejudicando o andamento normal dos cursos, quando não é verdade. O governo federal está garantindo todas as despesas de cunho obrigatório dentro das universidades federais
nas universidades públicas, e o que está sendo contingenciado são os recursos discricionários, aqueles que não vão afetar de maneira alguma o andamento normal desses cursos. O deputado Barbosinha, do Democratas, usou a tribuna para destacar a queda nos índices de violência em Mato Grosso do Sul. Barbosinha acredita que a redução na criminalidade se deve principalmente à integração das polícias. Para o deputado Barbosinha, as ações conjuntas que envolveram o setor de inteligência da Polícia Civil, o Serviço de Investigações Gerais de Dourados, policiais militares e a Guarda Municipal foram primordiais para a redução dos crimes na cidade de Dourados. O homicídio doloso, por exemplo, em Dourados diminuiu 34%. Roubo de veículo, 43%, roubo em residência diminuiu 60%, furto em residência, menos 28%, furto em veículo, menos 62%, e roubo em estabelecimento comercial, menos 70%. São alguns indicadores assim que evidenciam a eficiência da nossa polícia e a resposta à sociedade, é o que a sociedade espera. O parlamentar falou da importância do trabalho desenvolvido na cidade, tendo como base dados do relatório da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Então, foram os menores indicadores, praticamente com os 12 índices monitorados, com diminuição expressivas de crimes contra a vida, roubos, furtos, aquele que mais impacta a vida em sociedade, tiveram suas diminuições e não poderia deixar de utilizar a tribuna do parlamento para poder destacar, né, esse trabalho profundo e fecundo das nossas instituições policiais. O deputado Cabalmi, do PT, também parabenizou a atuação dos policiais e ainda cobrou novos investimentos na área da segurança pública. Melhorou muito, né? Cada vez mais. Eu tive a oportunidade de servir nos anos 90 nos filéis da Polícia Militar, e o que a gente tem percebido é cada vez mais uma qualificação do ponto de vista de elucidação dos crimes, dos fatos ocorridos de violência aqui no nosso estado. Então, de parabéns, cabe ao governo fazer a sua parte de melhorar a questão salarial, de aumentar efetivo, de aumentar armamento, viaturas, para que esses policiais possam continuar cada vez mais combatendo o crime e cumprindo com o seu dever que a sociedade espera tanto da parte deles. Também engenheiro, o presidente do Legislativo, o deputado Paulo Correia, do PSDB, acompanhou as discussões sobre a obra que vai ligar Porto Murtinho a Carmelo Peralta, no Paraguai. O projeto é essencial para a viabilização da rota bioceânica. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correia, do PSDB, ocupou a tribuna durante a sessão desta quarta-feira para falar sobre a visita do presidente da Itaipu Paraguai ao estado. De acordo com o presidente da casa, José Alberto Alderete Rodrigues foi a Porto Murtinho visitar o local onde será construída a ponte que integra a rota bioceânica. A obra para a construção da ponte que vai ligar Porto Murtinho, no Brasil, à cidade paraguaia de Carmelo Peralta, está orçada em 75 milhões de dólares e será paga pela Itaipu Paraguai. O investimento é fruto de acordo entre os dois países e a expectativa de conclusão é maio de 2022. O objetivo é garantir mais rapidez e economia ao escoamento de produtos. Em sua fala, o deputado Paulo Correia enalteceu que integrou a missão à cidade do interior junto ao governo do estado, como presidente da Casa de Leis, para garantir a articulação do legislativo sobre a rota bioceânica com o empresariado sul-mato-grossense. No Brasil já existe a priorização e o governo do estado assumiu a possibilidade de estar indo hoje ainda, o governador foi a Brasília hoje ainda, para tratar com o presidente Jair Bolsonaro sobre os 12 quilômetros da ligação da BR-267 até o local da ponte. Fazer o projeto final, fazer o projeto executivo dessa obra e o DENIT efetivamente já começar a fazer licitação com um recurso financeiro alocado para isso. E aí a nossa bancada federal, com certeza, está toda imbuída também no sentido de fazer isso acontecer. Ainda, segundo o presidente da Assembleia, a partir da conclusão da rota que termina em Antofagasta, no Chile, Mato Grosso do Sul garante pelo menos 50% do potencial das exportações que entram no Brasil, com destino aos países da Ásia e também aos Estados Unidos. O comércio do Mato Grosso do Sul muda de rota completamente, vai usar a rota bioceânica com certeza, não
também eliminando o que está acontecendo nos portos. Hoje em Murtinho nós temos 6 portos já programados para a cidade de Porto Murtinho, cada um com a sua modalidade. Então, Porto Murtinho, que era fim de linha, passa a ser um hub de transporte importante para o Mato Grosso do Sul, para o Brasil. Nós estamos agora exercendo efetivamente o nosso centro-oeste. Centro-oeste, que é praticamente com um rio fazendo a ligação com a Argentina e Uruguai, e agora nós vamos ter possibilidade de Paraguai, Argentina e Chile de fazermos a ligação para a Ásia. É de suma importância, é um momento histórico para o Mato Grosso do Sul. As mudanças climáticas e o baixo investimento em drenagem e dragagem de córregos e rios têm colocado em risco o complexo do Parque dos Poderes. Ambientalistas, representantes de organizações não governamentais, vereadores de Campo Grande, representantes do governo estadual, do Ministério Público e sociedade participaram dos debates sobre os impactos ambientais no complexo do Parque dos Poderes. Em sua palestra, o especialista em saneamento ambiental Haroldo Ferreira Galvão apresentou os fatores que estão contribuindo para a degradação no Parque das Nações Indígenas. A concentração populacional está aumentando de forma exagerada e toda vez que você aumenta a população, aumenta a exploração imobiliária, enfim, constrói-se casa, constrói-se escola, constrói-se prédios, você impermeabiliza o solo. Tem o asfalto, no seu quintal você impermeabilizou o solo, você está aumentando a água superficial, o escoamento da água superficial. Aquela bacia contribuinte que vai receber essa água, ela não está preparada para isso. E aí vem a destruição, vem todo o agravamento, isso tem consequências danosas. Então, esse crescimento desordenado, o crescimento imobiliário desordenado, é um dos fatores contribuintes para esse cenário de tragédia ou de, como eu falei, de doença que acomete todo esse complexo aqui do Parque dos Poderes e do Parque das Nações Indígenas. Os impactos do crescimento populacional desordenado e o surgimento de novos bairros no entorno do complexo do Parque dos Poderes são as causas dos problemas ambientais e do desaparecimento do córrego Pedregulho, apontadas pela moradora do bairro e representante do movimento que pretende salvar a reserva. Desde que começou o loteamento do bairro Jardim Noroeste, eles não fizeram drenagem. E o que acontece? Toda a água do Jardim Noroeste vai parar nas nossas estradas e vai para o córrego Pedregulho. Então, cada chuva que dá, nós ficamos ilhados lá. Nós ficamos, às vezes, 2 horas ilhados, porque a enxurrada passa principalmente na estrada principal, que é aquela de acesso da Uniderp Agrárias. Então, toda aquela água vai para o córrego Pedregulho. Outra preocupação em relação ao desmatamento da reserva do Parque dos Poderes é com as várias espécies da fauna que sobrevivem no cerrado e que podem desaparecer. Tem um número significativo de espécies de fauna, de flora do cerrado. E quando a gente pensa em fauna, a gente tem aí mais de 230 espécies de aves só no complexo do Parque dos Poderes. Dentre essas espécies, tem espécies endêmicas que só existem no cerrado, espécies ameaçadas de extinção e espécies migratórias também que passam por essa região para a reprodução, por exemplo. O sovi é uma espécie, uma ave migratória que reproduz aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado no modelo de desenvolvimento que a gente está tendo dentro da nossa cidade. Buscar alternativas mais sustentáveis, que não destruam o ambiente para desenvolver. Então, é possível, sim, a gente ter alternativas mais sustentáveis, que permita manter o cerrado, que permita manter os ambientes naturais. Sobre as medidas urgentes a serem adotadas, Haroldo Ferreira defende a execução de obras estratégicas. A solução, primeiro, é projeto de engenharia. Antes do projeto é preciso ter um diagnóstico. Na engenharia, eu como engenheiro, a minha formação é de engenharia, primeira coisa é fazer um diagnóstico, um bom diagnóstico, um diagnóstico que condiza com a realidade
das causas que estão acometendo o entorno e a bacia como um todo. A partir do diagnóstico, você vai elencar os projetos, você vai fazer os projetos para poder eliminar essas causas, para poder mitigar essas causas, né, e fazer com que a coisa volte ao normal. Mas também não é só isso. Você fazendo a obra, faz barragem, faz piscinão ou reservatório de equalização de água de chuva, de retenção de água de chuva, se você não tiver manutenção da coisa, é preciso uma política, uma prática, uma política de manutenção regular, limpando aquelas áreas onde há deposição de sedimento, fazendo com que as coisas, a mata ciliar seja reposta, enfim, é uma série de providências que o ente público tem que adotar para manter todo o entorno da bacia preservado. Para o proponente da audiência, deputado Felipe Orro, do PSDB, o documento para as propostas vai ser encaminhado para as autoridades municipal e estadual. Nós vamos pegar o resultado disso para ajudar nesses estudos que o governo já tem e que ele vai complementarmente fazer para achar todas as saídas. Onde estão os problemas e estancar esses problemas e solucionar. Todos os profissionais e as entidades da sociedade civil organizada estão dispostos a ajudar, estão discutindo, estiveram na Assembleia por várias vezes reunidos, pediram a audiência pública. A sociedade civil, os profissionais liberais formaram esse grupo voluntariamente aqui na cidade, né, o Abraço do Lago, etc. Então, tudo isso vai subsidiar o governo, é importante, porque são profissionais também gabaritados e altamente qualificados que podem somar. Esses foram os assuntos que ganharam destaque na semana no Legislativo Estadual do Mato Grosso do Sul. O Assembleia Notícias vai ficando por aqui, mas continue acompanhando a nossa programação ou acesse nossas mídias sociais.